Olá, então, como escolher a seção ideal de uma peça estrutural? Bom, para a gente saber a seção ideal de uma peça, nós temos que saber quais cargas atuam nessa peça. A primeira peça e a mais simples de todas é uma peça sofrendo tração. Por quê? Bom, porque tração ela tende a naturalmente estabilizar uma peça e ela tende a naturalmente se distribuir por toda a peça, certo? Claro, testes na vida real mostraram que a tração ela não se distribui perfeitamente igual em toda a seção, né? Tem concentrações de cargas, né? Mas é uma questão que ela chega muito próximo de uma peça com a carga perfeitamente distribuída em toda a peça igualmente, certo? Consequentemente, a seção ideal, certo? A seção mais fácil utilizada é uma barra redonda. Por quê? Bom, porque, primeira coisa, uma barra redonda ela não tem cantos, certo? Então eu reduzo risco de acidente numa peça, então eu reduzo risco de alguém se cortar nessa peça, eu reduzo riscos aí de dar um acidente. Além disso, uma barra redonda ela tem uma área considerável, mesmo tendo uma pequena área de contato, certo? Eu preciso de pouca tinta para pintar uma área, uma barra redonda, certo? Então é uma vantagem aí. Além disso, uma barra redonda é a maneira melhor, né, a melhor maneira de maximizar a espessura mínima da peça, certo? Minimizando a, a área, certo? E minimizando a área de contato com o exterior. Por quê? Porque isso, uma espessura elevada e uma pequena área de contato com o exterior, vai garantir uma resistência muito elevada à corrosão, certo? Então, quando a gente tem que escolher uma peça na tração, a gente pode escolher qualquer coisa, por qualquer coisa vai funcionar. Mas, na otimização, a gente acaba escolhendo barras redondas, porque elas corroem menos, elas necessitam menos pintura, ou se for uma barra em madeira, menos verniz, e, consequentemente, a gente tem uma pequena economia aí nessa peça. Tá? Mas se eu tenho uma chapa, coisa assim, pode ser utilizado sem problema para tração. Bom, próxima carga. A gente tem cisalhamento. Cisalhamento ele tende a se concentrar no centro de uma peça. Tá? Ele não se distribui igualmente, ele tende a se concentrar um pouco mais no centro da peça. Tá? Então, consequentemente, a gente quer uma peça que tenha uma alta área de aço no meio. Certo? Então, que tipo de peça é essa? Novamente, uma barra redonda. Certo? Uma barra redonda é uma peça extremamente eficiente porque ela está muito concentrada, né? Ela é muito pequenininha, está muito concentrada, então, consequentemente, tem muito aço próximo do centro. Tá? Então, a seção ideal para uma peça sofrendo cisalhamento é uma barra redonda. Apesar de que, se eu tiver outra seção, eu também consigo resistir, né? Só a questão é, não vai ser tão eficiente, certo? Então, próxima peça, então, cisalhamento e extração é o mais simples mesmo. Agora, próxima seção. Bom, vamos imaginar que eu tenho uma carga gravitacional, gera um momento fletor, ou tem uma carga de vento, gera um momento fletor. Quando tem um momento fletor, o que acontece? Bom, minha peça está sendo empurrada em um sentido, certo? Fora do plano dela. Então, ela pode sofrer momento fletor, ou seja, ela pode ter uma concentração de cargas na base e no topo. Tá? Por quê? Porque o momento fletor ele tenta girar a peça. Tá? Então, se a peça está tentando ser girada no plano dela, gera um momento fletor. Bom, como que eu resisto uma questão de giro? Bom, giro é força vezes distância. Então eu tenho que maximizar a distância, certo? A melhor maneira de fazer isso é colocando muito aço nas pontas, certo? Ou o mais longe do centro, certo? Para aumentar a distância. E o mínimo de aço possível no centro, né? Porque ele não está ajudando a resistir um momento fletor tanto assim, né? Mas eu preciso de uma ligação entre as duas peças. Bom, nesse caso, a seção ideal é uma seção I. Apesar de que uma treliça teria funcionamento similar. A gente tem os dois banzos bem afastados e as diagonais funcionando como a alma, certo? Também funciona, mas a questão, seção I ela é muito eficiente nisso, certo? Claro, a questão é, a seção I ela é muito eficiente quando o momento fletor está no plano que a gente pensa, né? Então, se eu tenho uma viga e ela está sofrendo um momento fletor de cima para baixo, de baixo para cima, coisa assim, certo? Vou ter muito aço em cima, muito aço embaixo e beleza, vai resistir. Agora, e se eu tenho um operador pouco eficiente ou se eu tenho uma carga fora do que eu planejava e eu tenho a peça ficou deitada ou eu tenho uma carga fora do plano da minha peça. Então, eu tenho a minha viga aí aqui, certo? Com a mesa aqui, e eu tenho uma carga nesse sentido. Bom, nesse sentido, ela tem só a alma aqui, né? Bem fina,
com pouca altura. Bem nas pontas eu tenho duas mesas, mas as mesas não são tão largas assim. Então eu tenho uma peça muito fraca fora do plano. Fazer uma peça com a alma mais baixa e a mesa mais larga funciona para essa questão desse caso, mas não gera uma peça tão eficiente para o momento fletor gerado pelas cargas principais dessa peça, certo? Então a gente acaba tendo que fazer uma escolha aí para a seção I, tá? E então, se a seção I não é o ideal, a gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar uma seção quadrada, né? um tubo, tá? Pode ser quadrado ou redondo, mas vai funcionar de maneira similar. Bom, quando nós temos uma seção quadrada ou redonda, o que acontece? Que eu tenho o aço bem afastado em X, o aço bem afastado em Y, certo? Então, se tem um momento setor nesse sentido, sem problema resiste. Tem um momento setor nesse sentido, sem problema resiste, tá? Então, consequentemente, uma peça quadrada vai ser muito eficiente para resistir esforços fora do padrão, esforços nos dois sentidos. Além disso, se eu tenho uma torção nada mais é que um momento de setor fora do eixo da peça, certo? Então, momento de setor, a gente tem que aumentar a quantidade de aço longe do centro, certo? Porém, quando eu tenho um momento momento torsor, desculpa, o que vai acontecer é que eu não escolho para que sentido a peça está girando, porque ela está girando 360 graus, certo? Então um tubo ele tende a ser extremamente eficiente para resistir torção também, né? Porque todo o aço está longe, certo? Todo o aço está ajudando a resistir torção, tá? Então torção beleza, momento fletor beleza, tração e cisalhamento. Ainda temos compressão, tá? Bom, quando a gente viu tração, eu falei que a peça na prática não se distribui perfeitamente igual, né? A gente acaba tendo uma concentração de esforços no meio. E realmente a gente tem concentração de esforços no meio. Por quê? Bom, porque a tração é o contrário da compressão. E na compressão a gente tem uma concentração de esforços nas pontas. Tá, mas por que isso acontece? Bom, se a gente for imaginar uma peça em compressão, se a gente pensar uma régua, tá, que é o princípio básico de uma peça em compressão, o que vai acontecer? A gente vai apertar ela, certo? Conforme a gente vai apertando, vai chegar uma hora que ela vai flambar para fora do eixo. Assim que ela iniciar a flambar para fora do eixo, com a carga estando aqui e a peça flambando, vai acontecer o quê? Que eu vou ter uma excentricidade na peça. Força multiplicada por distância, eu vou ter um momento fletor, certo? Então, quando eu tenho uma excentricidade na peça, gera um momento fletor. Quando gera um momento fletor, eu preciso de uma peça com aço longe do centro, certo? Porém, eu não escolho para que lado esse momento fletor já acontece, né? Então, eu tenho que escolher uma peça tubular, certo? Que aí ela é muito eficiente no momento fletor, tá? Então, basicamente, seria esses os esforços básicos. No concreto, a gente faz a mesma coisa, tá? Geralmente não é tanto, né? Por quê? Porque é complicado fazer sessões de concreto, mas aqui a gente tem uma seção básica de uma peça de concreto, seção I. Certo? A gente pode fazer uma peça com seção I de concreto armado também, o concreto aqui pré-tensionado, mas a gente pode fazer uma seção I. Isso aqui, inclusive, é uma peça de uma ponte, né, com um vão bem considerável, que funciona aí para resistir esses esforços de momento fletor da ponte, tá? A gente também faz seções aqui de concreto usando seção quadrada também, né? Uma caixa, por exemplo, de uma ponte é utilizada também essa seção, tá? E quando nós temos uma treliça, é muito comum a utilização de tubos também. Por quê? Bom, porque compressão é muito bom usar tubos, tá? Então, consequentemente, uma treliça onde eu tenho esforço de compressão em metade das peças e eu quero padronizar as peças, muitas vezes se utiliza só tubos, tá? Que tem todo o aço longe deles, certo? Mas isso aqui é efeitos locais, né? Então eu tenho que escolher uma peça para resistir compressão, tração, momento fletor, tudo mais. Mas como que seria o formato de uma peça global? Ou seja, eu tenho que fazer uma treliça para resistir momento fletor, ou eu tenho que fazer uma viga para resistir momento fletor, ou força cortante, ou cisalhamento, tudo mais. Tá? Na verdade, o principal que guia aqui é o momento fletor. Tá? Por quê? Bom, porque quando eu tenho uma peça sofrendo momento fletor, o ideal é que eu faça essa peça no formato do gráfico de momento fletor. Como que seria isso? Bom, o princípio mais óbvio que a gente tem é então, aqui a Torre Eiffel. Tá? A Torre Eiffel ela é uma peça que tem um gráfico exato igual a uma peça em balanço. Por quê? Porque ela está em balanço. Sim, ela está em balanço. Por quê? Porque eu tenho a peça aqui, né? Se eu tiver uma carga de vento, ela naturalmente vai tender a gerar um momento fletor aqui, certo? Consequentemente, o momento fletor aqui, eu tenho que fazer ela ir aumentando de altura conforme chega nas pontas, e bem nas pontas, onde é o máximo, ela aumenta bastante, certo? Então, para uma peça em balanço, por exemplo, o ideal é esse formato aqui, certo? Muita gente consegue deixar um lado reto e o outro inclinar, mas mesmo princípio, certo?
E quando eu tenho uma peça contínua, o formato ideal é de uma ponte suspensa, certo? Aqui tem uma ponte de um vão enorme, né? Aqui é a Cascais, né? Que tem um vão de 1991 metros, tá? Então é um vão de quase 2 km. A gente vê que nem consegue ver, tá tão longe os pilares que fica apagado aqui. Esse pilar aqui, mas tem um pilar lá, uma torre aqui, né? Bem nessa outra ponta, certo? 1990 metros uma da outra, certo? Bom, qual que é o formato de uma ponte suspensa? Bom, basicamente ela inicia do zero, sobe, depois ela desce e depois ela desce, sobe e desce novamente. Bom, esse é o mesmo gráfico que a gente teria de uma peça, uma viga com balanço para os dois lados, certo? Então, a maneira de utilizar uma peça com capacidade de resistir momentos tratores muito elevados é fazer ela no formato do momento trator. Claro, muitas vezes não compensa, muitas vezes é um vão pequeno e novamente, se a gente for pensar em concreto armado, faz retangular é muito mais fácil, tá? Principalmente vãos pequenos. Agora, a gente começa a pensar em vãos maiores, a gente começa a fazer as peças no sentido do momento trator. Então, tem um momento trator específico, se utiliza essa peça aí com um momento trator específico, certo? Então, vão de 1990 metros, tem que fazer igualzinho o momento trator, senão não funciona, certo? Pontos, isso é padrão. Se faz pontos em arco, formato do momento trator. Se faz pontos suspensas, formato do momento trator, certo? É praticamente impossível vencer vãos enormes aí, mais de 200 metros, de qualquer jeito, né? Geralmente a gente vai ser obrigado a fazer peças com formato do momento trator, certo? Mesmo treliças, é comum pontes treliçadas também no formato do momento trator, certo? E é isso que garante que a peça resiste a todo esse vão, certo? Basicamente seria essas escolhas que você tem que fazer, tá? Peça local é uma coisa, você escolhe a seção, mas no global a gente tem que imaginar também a seção, certo? E fazer no formato do momento vetor, não só numa viga, permite que os esforços sejam, não existem picos de esforço na peça, né? Sejam basicamente constantes os esforços em toda a peça, certo? Também garante que toda a força cortante seja carregada pelos banzos, certo? Ou seja, as diagonais não precisam carregar muitos esforços quando tem uma peça no formato do momento setor. E nesse caso aqui, por exemplo, uma ponte suspensa, nós nem temos diagonais, né? São só cabos de cima para baixo, certo? Por quê? Porque você tem que transferir a carga de volta para o cabo principal, certo? Nós não precisamos de diagonais, mas na verdade isso aqui nada mais é do que uma treliça, onde todas as diagonais teriam um esforço igual a zero e, portanto, foram ignorados, certo? Basicamente seria isso. Até a próxima.